Agora a gente fala de um assunto sério e a gente volta a abordar e trouxemos ontem com exclusividade aqui no Cidade. Nós falamos do caso do sargento reformado da PM que está foragido após agredir ex-companheiras. A nossa equipe de reportagem conversou hoje com mais uma vítima que relata momentos absurdos vividos exatamente diante deste homem. Antes disso, a Beatriz Lacerda tem mais informações sobre a procura, do Roberto, policial militar reformado que estava fazendo isso não só com a atual companheira, mas com outras ex-companheiras, ou seja, há muito tempo, não é, Bia? A polícia está investigando, já tem alguma informação do paradeiro dele, Bia? Olha, Edson, até agora a informação é que não se sabe onde está o sargento reformado da Polícia Militar de Alagoas, Roberto Kennedy Oliveira Lima, de 51 anos. E também que toda a Polícia Civil está empenhada em capturá-lo, uma vez que ele é considerado foragido e existe um mandado de prisão preventiva em aberto contra o sargento. Então, claro que existe uma equipe de inteligência da Polícia Militar que está trabalhando a essa hora para tentar descobrir aonde ele se encontra. E também a polícia conta com a ajuda da população para conseguir localizar o sargento, o Kennedy, como era conhecido. As pessoas têm muito medo dele, então pode ser que até quem saiba onde ele está a essa hora não queira repassar a informação, mas saibam que é muito importante colaborar nesse caso, nessa investigação, tamanho o grau de periculosidade que ele tem. E as vítimas estão apavoradas. Eu conversei hoje à tarde com a última companheira do sargento reformado Kennedy, a mulher que jogou um bilhete pela janela pedindo socorro porque estava em cárcere privado com esse homem num apartamento no bairro da Serraria. E foi através desse bilhete que todo o caso veio à tona e que ele foi preso no último dia 14 de novembro, mas fugiu da central de flagrantes da capital. A gente vai ouvir agora a entrevista de como é que era a convivência, um pesadelo, na verdade, que essa mulher viveu com o sargento reformado. Vamos ver. Traumatizada e sob o efeito de remédios, essa mulher teve coragem de revelar detalhes do relacionamento violento de 8 meses com o sargento reformado da PM de Alagoas, Roberto Kennedy Oliveira Lima, de 51 anos. Foi jogando um bilhete pela janela do apartamento onde morou com o sargento durante um mês que ela conseguiu se libertar do cárcere privado. E aproveitei uma oportunidade que ele estava tomando banho, tinha 2 crianças lá. E eu peguei um pedacinho de papel de um remédio que estava lá e escrevi e joguei pela janela. O que a senhora escreveu? Eu pedi socorro porque eu estava sendo vítima de uma violência doméstica, de um abuso, doméstico, de violência doméstica. E eu já não sabia mais o que fazer. Pedia para chamar a polícia? Pedi. No dia que a polícia militar chegou, foi uma negociação de mais ou menos 2 horas para ele poder me liberar. Eu estava muito nervosa, chorando, e o pessoal percebeu que eu estava precisando de ajuda. Então, nessa hora, quando ele percebeu que o pessoal percebeu que eu estava precisando de ajuda, ele me trouxe de volta para dentro de casa. Aí depois chegou um capitão da polícia e ele abriu a porta para o capitão, para os outros não. Então, no momento em que o capitão entrou, as 2 soldadas que estavam me capturaram. Antes de ser levada à força para morar no apartamento, a vítima passou 6 meses morando em um sítio no bairro da Serraria, onde teria sido agredida várias vezes na frente dos familiares do sargento reformado. Não tinha apoio de ninguém. Então, num determinado momento eu fugi, pedi ajuda à filha dele, pedi ajuda à sobrinha dele, que inclusive a sobrinha dele viu ele me batendo, puxando meu cabelo, dando chute nas minhas costas, me machucando. Ela viu tudo isso. Mas eu pedi ajuda à família dele para sair de lá, que ninguém me ajudou. Era só faca, toalhas, sacos plásticos. Ele dizia o que nessa hora? Que ele me asfixiava e que iria me matar assim como mataram o filho dele. Vivendo com medo e escondida, a vítima aguarda pela prisão de Roberto Kennedy. Ele conseguiu fugir da central de flagrantes da capital no dia 14 de novembro, quando foi preso por manter a companheira em cárcere privado. Contra Roberto, há um mandado de prisão preventiva em aberto.
Ele está foragido e quem está presa sou eu. Eu acho uma injustiça muito grande ainda isso não ter sido resolvido, porque eu não saio para lugar nenhum. O meu trauma é muito grande, só eu sei o que eu estou passando com o meu psicológico. E a gente vai conversar agora com o delegado Fábio Costa, que conhece os depoimentos de pelo menos 3 vítimas desse sargento reformado. Ele sabe em detalhes dos depoimentos, teve acesso, a esses depoimentos chocantes em que elas narram situações de violência tremenda dentro de casa e também de cárcere privado. Mas eu queria começar perguntando para o senhor, delegado, como é que ele fugiu da central de flagrantes da capital. Eu sei que o senhor não é o titular desse inquérito, mas até agora, que informação o senhor tem sobre essa fuga? Boa noite a todos. Bom, o que eu tive conhecimento foi que esse indivíduo foi preso em flagrante, porque essa mulher conseguiu jogar um bilhete pela janela do seu apartamento, pedindo socorro. Um vizinho acabou visualizando esse bilhete, chamou a polícia militar, que foi de imediato ao local, prendeu esse sargento reformado em flagrante, levou para a delegacia e, durante um momento de descuido das equipes, ele acabou fugindo. Eu não tenho detalhes do que houve lá no local, através das equipes que estavam de plantão ou dos policiais militares, não sei ao certo em que momento. A informação que eu tive foi quando o flagrante estava sendo confeccionado, ele acabou aproveitando o descuido e fugindo. Então as pessoas talvez olhassem pela idade dele, 50 e poucos anos, um indivíduo que é policial militar reformado, que não estava naquele momento, é óbvio, cercado de policiais oferecendo perigo. Eu acho que o pessoal talvez não tenha algemado esse suspeito e ele acabou aproveitando de toda essa situação, demonstrando uma certa tranquilidade, uma certa passividade e acabou fugindo. Não há detalhes se ele fugiu da viatura ou se das dependências da central. Olha, a informação que eu tenho é que foi durante a lavratura do auto de prisão em flagrante que ele fugiu. Então, acredito que tenha sido ali no momento em que os policiais militares estavam apresentando aos policiais civis, à equipe plantonista, esse policial militar reformado. Enquanto esse procedimento estava sendo lavrado, ele acabou aproveitando desse momento e se esquivando ali do local e acabou foragindo. É um caso tão grave, que só veio ao nosso conhecimento graças à busca dessas vítimas pela sua pessoa, através das redes sociais, te acionaram, você divulgou isso nas suas redes sociais e agora todo mundo sabe quem é o sargento Kennedy. Mas se não fosse por isso, até agora a gente estaria aí vendo mulheres sofrendo e um homem foragido. Olha, eu de fato recebi essas denúncias através das redes sociais. Essas mulheres me procuraram afirmando que esse indivíduo havia sido preso em flagrante, que havia foragido e que estava solto, podendo fazer mais vítimas, inclusive ameaçando, colocando em risco a integridade física dessas mulheres. Então, em razão dessa periculosidade, desse perigo dele retornar e ameaçar ou praticar um crime até mais grave contra essas mulheres, a gente acabou publicando a sua imagem, informando que havia um mandado de prisão preventiva em aberto para que ele pudesse ser capturado o mais rápido possível e que essas mulheres não se expusessem a nenhum tipo de risco. Como é que estão as buscas por esse homem? Olha, as buscas continuam de maneira ininterrupta, equipes policiais estão atentas a todas as denúncias que estão chegando através do Disque Denúncia 181. Você também pode auxiliar as suas policiais caso tenha conhecimento de onde esse indivíduo possa estar escondido. Estamos recebendo algumas denúncias de que ele possa estar na casa de familiares. Estamos providenciando medidas para realizar as buscas em todos os endereços que estão chegando para nós dessas denúncias. Esperamos capturar esse indivíduo o mais rápido possível. Só acredita na possibilidade dele se apresentar, de ele se entregar, sabendo que toda a polícia está atrás dele, de que há um mandado em aberto? O senhor acredita na possibilidade também dele se apresentar? Olha, não sei se ele vai se apresentar, mas acho que é a melhor medida. Eu espero que ele constitua um advogado e se apresente à delegacia para que o mandado seja cumprido, para que ele pague nas penas da lei pelos crimes que ele cometeu. Eu acho que a melhor solução para esse caso é, de fato, que ele se apresente, e para que ele responda por esses delitos. Só para finalizar, quem é esse sargento que conseguiu fazer um terrorismo na vida dessas mulheres, segundo o depoimento delas? Quem é essa pessoa tão fria que conseguia manipular todo mundo tem medo dele, dos vizinhos, a família, ninguém teve coragem de denunciar o sargento Kennedy. Então agora o caso veio à tona, mas tem anos que ele age da mesma maneira, no mesmo modus operandi com as suas vítimas.
Quem é essa pessoa que a gente está falando aqui? O que a gente pode dizer, o que eu posso dizer, pelo pouco que pesquisei nos nossos sistemas da Polícia Civil, é que, dentre alguns anos, já é a terceira vítima que ele mantém em cárcere privado. Já é a terceira companheira que ele se relaciona e mantém em cárcere privado, que agride, que bate na cara dessas mulheres, que puxa cabelo, que bate com facão, que tenta estrangular. Um indivíduo realmente muito frio, covarde, um indivíduo que responde a diversos inquéritos policiais por ameaça, por embriaguez ao volante, enfim, por desacato a policiais, a colegas policiais. Então, um indivíduo que tem uma vasta ficha criminal, um indivíduo que, sobretudo, pratica crimes covardes contra mulheres. A gente já percebe que essas mulheres estão se encorajando, estão aparecendo, estão denunciando, inclusive em contato com a imprensa, apresentando aí essas denúncias. Isso vai facilitar esses novos depoimentos dessas vítimas antigas, para que ele pague não só por esse crime mais recente, mas por esses outros crimes um pouco mais antigos. Muito obrigada, delegado Fábio Costa, dando esclarecimentos muito importantes a respeito desses casos, porque a gente não está falando aqui, né, Edson, de um caso só, de uma vítima só. Pelo menos duas tiveram coragem de romper o silêncio, gravar uma entrevista, que é um momento difícil, desconfortável para essas mulheres, ter que relembrar tudo, como é que elas se envolveram, como é que elas ficaram tão submissas, né, em poder desse homem tão perigoso, segundo o depoimento delas. Então, agora aguardar, né, para ver se ele vai se apresentar ou se a qualquer momento o sargento Roberto Kennedy será preso pela Polícia Civil ou Militar do Estado de Alagoas, principalmente sabendo, né, que ele fugiu. Ele conseguiu fugir, estava na mão da polícia e fugiu. Eu acho que isso é mais um incentivo, né, para que as forças policiais corram atrás desse indivíduo que representa muito medo para as vítimas dele. Eu volto com você. Inclusive, fugiu do flagrante, né, Bia? Fugiu do flagrante na central de flagrantes. Eu queria aproveitar uma pergunta para o delegado, né? Inclusive, acho importantíssimo a gente mostrar, inclusive, a foto do suspeito, que às vezes é até difícil, né, de mostrar, enfim, mas como já existe esse mandado de segurança, para que outras pessoas não sejam vítimas dele, né, e possam, exatamente, o mandado de prisão, né, outras pessoas possam identificá-lo e informar a polícia através do denúncia 181. Eu gostaria de saber do delegado, né, ontem a gente falou, inclusive, né, de que um filho dele tinha se envolvido também em outro crime, né? Foi morto, inclusive, em confronto. Até que ponto isso tem uma relação com o comportamento dele com essas vítimas, né? Se tem exatamente isso. Porque no relato de hoje, né, Bia, uma das vítimas falou que ele iria fazer com ela o que fizeram com o filho dele. Então, de certa forma, tem alguma relação com a morte do filho, né? Pode ter alguma relação? O senhor acredita que o comportamento violento, agressivo, ameaçador do sargento reformado tem a ver também com o histórico da família, do filho dele, né? Porque ele chegou a dizer para a vítima mais recente que ia fazer com ela o que fizeram com o filho dele, matar a pessoa asfixiada. Segundo o sargento, foi assim que o filho dele morreu em confronto com a polícia, em 2020. O senhor acha que tem alguma relação aí do histórico de violência? Talvez tenha, sim, um histórico de crimes praticados contra mulheres, até porque o filho dele, como já amplamente divulgado, acabou sendo flagrado quando tentava praticar um terceiro assalto contra vítimas numa rodovia na BR-101, próximo ao município de Pilar. Ele e mais dois comparsas já tinham praticado esse assalto por duas vezes e ia praticar o terceiro quando equipes do GAECO, do Ministério Público e da DEIC, da Polícia Civil, abordaram esse indivíduo no momento em que eles davam voz de assalto a um coletivo. Eles assaltavam os passageiros no canavial, pedia para que todos descessem, escolhiam uma passageira e estupravam. Eles fizeram isso por duas vezes. Há relatos, depoimentos chocantes, terríveis das vítimas daqueles criminosos, sobretudo do filho dele, o Tiago Kennedy, que nessa ocorrência, com as equipes policiais, acabou reagindo à ação policial e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O filho dele talvez tenha aprendido a praticar esses covardes crimes com o próprio pai. Na verdade, seria uma influência do pai para o filho, não do filho para o pai, né? Exatamente. Tá bom, doutor. Obrigada pelas suas informações, Edson. Muito obrigado, delegado, pela participação. Obrigado, Bia, também pelas informações, né? E a gente faz um apelo, inclusive, para que se alguém tiver alguma informação deste homem, inclusive pelo histórico já relatado pelo delegado aqui, um histórico perigoso de vários crimes, de violência, inclusive, não só contra mulheres, mas principalmente contra mulheres.
O Disque Denúncia é o 181, ele está sendo procurado, tem um mandado de prisão aberto contra ele fugiu do flagrante, é policial reformado da PM, inclusive a PM disse, a Corregedoria disse que vai abrir uma sindicância também, uma investigação interna, um procedimento contra este policial reformado. Obrigado, Bia, obrigado, delegado, pela participação ao vivo e a imagem está na tela aí. Se você tiver alguma informação do paradeiro dele, inclusive a polícia já vai investigar e vai chegar na casa dos familiares também dele, tá? Que podem estar dando guarita a ele, escondendo exatamente esse policial reformado, procurado pela polícia. Ouvimos já dois relatos de vítimas, ontem e hoje, tá? Relatos absurdos, inclusive, de violência, de abusos, de ameaças, inclusive ameaças de morte, e essa última vítima, que nós mostramos agora há pouco, só conseguiu fugir porque pediu ajuda através de um bilhete e jogou pela janela do apartamento. Então, precisa ser contido, precisa ser responsabilizado e precisa responder pelos crimes que cometeu, né? Então, o Disque Denúncia é 181. Se você tiver alguma informação, pode passar, não precisa se identificar.